Olá pessoal, sejam bem-vindos ao fantástico mundo dos Flash Loans. Nesta aula nós vamos entender o que são Flash Loans. Vou compartilhar com vocês o código completo de duas operações envolvendo Flash Loans. A primeira que nós vamos ver aqui no canal, bem básica, bem simples para que vocês entendam os fundamentos. Mas tem uma segunda parte que é o Leveraged Yield Farm, utilizando Flash Loans no Compound Finance, utilizando os recursos do Balancer, deste protocolo de finanças descentralizadas, onde você consegue fazer Flash Loans sem gastar, sem ter que pagar taxas. Então vai ser bem legal, a gente vai rodar aqui o código, esse código vai estar no GitHub, mas o objetivo hoje é que vocês entendam o que são, Flash Loans, porque infelizmente esse assunto tem muita gente no YouTube utilizando esse tema para aplicar golpes. Então nós analisando o código você vai entender bem, prometo para você o que são Flash Loans, e aí vai ficar mais fácil você conseguir evoluir e utilizar esta ferramenta exclusiva do mercado DeFi para os seus próprios projetos, para os seus próprios bots. Mas antes de tudo, essa semana é uma semana histórica para o nosso canal, porque nós tokenizamos o nosso canal. Inicialmente a fração estava sem Matic, e a pedidos aqui, como não foi feita divulgação, eu mantive a 1 Matic. Então está muito fácil agora você ter um pedaço do nosso canal. Já pensou em ter um pedaço de um canal no YouTube? Isso aqui é totalmente inovador, você está fazendo parte da inovação. Nesse momento especificamente, você ao comprar uma fração no nosso canal, você vai ter um desconto, apenas não, um desconto no nosso curso de programação para finanças descentralizadas de 60%, onde nós desenvolvemos, aprendemos desde o início, desde o básico desde o básico da construção de smart contracts, das funções, como que você cria um token, como que você cria um NFT, até a construção de vários bots. Atualmente nós estamos no Sandwich Attack utilizando Flash Bots, um projeto super avançado, onde a gente aprende a decodificar as transações da mempool. Então é um conhecimento hoje que poucas pessoas possuem. E você tendo a nossa fração, você tem já garantido 60% de desconto. Eu vou deixar o link para o vídeo aqui no canal explicando como que funciona esse processo de tokenização. Eu acredito que é a primeira vez que você tem a venda de uma fração num canal utilizando tecnologia de tokenização de ativos reais inspirada no DeFi, totalmente descentralizada, da mesma forma que você interage com o protocolo de finanças descentralizado. Você não, porque você é aluno do canal DeFi Brasil, não interage pelo software aqui do MetaMask, você interage por código. Mas você que está começando no DeFi, certamente quando você vai interagir com o protocolo DeFi, como Uniswap.org, por exemplo, você utiliza a interface, utiliza esse front-end que é dispensável, tá? Isso aqui é algo que as pessoas que não são familiares com o mercado pensam que para eu interagir com a Uniswap eu preciso necessariamente utilizar este front. Não, eu posso construir o meu front, independente do local que esteja esse servidor. Se isso aqui sair do ar, o protocolo Uniswap continua funcionando, certo? Então, da mesmo modo então, que você vai ter que conectar a MetaMask, você vai ter acesso ao token. Então, DeFi Brasil pode inclusive adicionar a fração na sua carteira. E para finalizar, já vamos partir para o ponto aqui. No documento jurídico fala sobre a possibilidade de termos NFTs aditivos. Então hoje você está tendo 60% de desconto na compra tá aqui, o nosso token DeFi Brasil, mas e 50% em outros produtos que eventualmente eu venha divulgar no canal. Porém é possível que nós venhamos estar trazendo novos benefícios para aqueles que adquirirem uma fração do nosso canal. É praticamente certo, tá? Que eu quero trazer novos benefícios. Nós estamos aqui fazendo parte da inovação, efetivamente, Você está fazendo parte, estão trazendo prerrogativas para aquelas pessoas que têm a fração no nosso canal, prerrogativas diferenciadas. E é isso. Vocês inclusive podem dar sugestões aí. Poxa, eu podia dar esse benefício para quem tem a fração, podia dar esse outro. A gente vai estudando e vamos experimentar, porque inovação é isso.
Certo, pessoal? Então, já falamos bastante. Vamos agora então entender o que são flash loans. Bem, o flash loans, primeira coisa, né? Se você for hoje colocar no YouTube, até vou fazer aqui o teste para vocês observarem. Se você colocar lá flash loans, vai aparecer muitos vídeos de picaretas, tirando do Gregory, que não é. O Gregory, ele é até um cara que ele usa o apelo do marketing, né? No sentido assim, formas de ganhar dinheiro com flash loans e tal, mas quando você vai ver o conteúdo dele, ele de fato te traz conteúdo. Agora tem muitos casos que não, eles colocam só aquele apelo, ó, isso aqui é o maior, cara, isso aqui é o maior golpe que eu já vi, que os caras pegaram até a foto do Vitalik aqui e colocaram, tá? Por que acontece? O flash loan, ele é um empréstimo, então ninguém fica rico com empréstimo. Você já viu alguém ficar rico com empréstimo? Só que nós vamos ver já no código como que as pessoas efetivamente elas podem vir a ficar rico, se elas souberem utilizar esse empréstimo para fazer operações principalmente de arbitragem no mercado DeFi, certo? Então ninguém fica rico com flash loans. Nós vamos fazer um aqui, mostrar para vocês como que faz. E basicamente você está emprestando, de fato, você pode emprestar $1 milhão, por exemplo, ou até mais, a depender do flash loan provider. Só que você só vai ter lucro se você souber usar esses recursos. E o saber usar esses recursos é fazer operações como, por exemplo, aqui vocês vão ter o código, mas a explicação provavelmente vai ficar só no curso pago, tá? Pode ser que eu mude de ideia, porque realmente eu mudo muitas vezes de ideia. Mas inicialmente está programado apenas para ser um módulo do curso pago, que é um Leveraged Yield Farming, por exemplo, utilizando flash loans. Aí é uma coisa que você pode vir a ter lucro. Porém, tem uma outra série de questões que eu sempre falo aqui, que nós estamos falando de uma rede competitiva, que tem vários bots. Então, nunca é fácil ganhar dinheiro, tá? Você tem que estudar, conhecer os protocolos e ser capaz de montar as suas próprias estratégias, certo? Então, tem alguns, aqui a grande maioria, infelizmente, são golpes, tá? Perfeito. Então, aqui, vamos aqui para primeiro falar um pouco sobre a ideia do flash loan provider. Como que funciona? Por que os flash loans então eles são possíveis? Qual que é a ideia, pessoal? A ideia é que tudo é DeFi, tudo baseado em smart contracts. Vocês já estão cansados de saber disso. Então, a ideia do flash loan é o seguinte: eu consigo emprestar um protocolo de finanças descentralizadas consegue permitir que você empreste $1 milhão sem ofertar nenhuma garantia. É diferente daqueles protocolos como o Compound, que você precisa depositar um colateral de garantia. Isso é uma outra questão. Flash loans não tem garantia, tá? Eu simplesmente peço o recurso e o recurso me é dado. E por que não tem risco para o protocolo, para aquele que empresta esse valor? Porque nós vamos ver aqui que eu vou basicamente fazer o pedido, e essa função aqui, ó, ela fica totalmente sob controle do flash loan provider. Então o que ele permite, na verdade? O que o Balancer, por exemplo, aqui, que é um protocolo de finanças descentralizada, permite que eu faça? Ele permite que nós vamos ver aqui, que no meio da execução dessa função eu possa escrever um código que vai justamente realizar uma operação que pode vir a ser lucrativa no mercado DeFi, como por exemplo comprar onde está mais barato e vender onde está mais caro. Só que no final ele vai fazer uma verificação se o valor que eu emprestei por meio desta função aqui, que é o Make Flash Loan, se esse valor ele foi devolvido. Se ele observar que não foi devolvido o valor, é como se essa operação aqui, essa função, ela não vai ser efetivamente, vamos dizer assim, executada. Então isso é uma possibilidade que existe apenas nesse âmbito das finanças descentralizadas, porque tudo nesse âmbito são códigos de computadores. Então se você for pensar, por exemplo, no empréstimo, com a ideia que nós temos de você ir no banco, você pede lá o dinheiro, o banco te dá aquele dinheiro e de repente pode ser que você não venha entregar, porque você tem um período que você pode utilizar esse recurso. No flash loan, o período que você tem aqui, são instantes. E a questão é que isso é totalmente controlado pelo flash loan provider. O que eu costumo dar de exemplo mais próximo do mundo real é assim: você tem que pensar no flash loan como se você emprestasse o dinheiro do banco e o banqueiro ficasse com um revólver na tua cabeça até você utilizar o dinheiro, controlando o modo como você usa o dinheiro. Ou seja, se você fosse utilizado de uma forma que ele não autorizasse, isso seria impossível, porque ele te dava um tiro. É basicamente o que acontece
você não vai receber um tiro na cabeça do Flash Loan Provider, mas a tua função ela vai simplesmente desaparecer. Você pode pensar assim, você vai desaparecer, a função vai desaparecer, é como se essa operação nunca tivesse ocorrido. Então tudo é feito dentro de uma única transação. Só que quando a gente fala numa única transação, a gente tem que entender que uma transação ela corresponde basicamente a uma invocação de uma função que é executada em vários passos, certo? E é isso que torna possível então esses passos, né? Alguns protocolos como o de IDX trabalham muito a ideia de actions, por exemplo, mas aqui você pode pensar como passos, ou você pode pensar na execução de uma função como um processo, e esse processo é composto de vários procedimentos. Então, nesse interior, nesse contexto dos procedimentos, você tem essa possibilidade de utilizar esses recursos, porém, ao chegar no final, vai ser feita uma verificação. Então, essa que é a ideia intuitiva da questão, certo? Então, você tem que pensar que, quando a gente fala de smart contracts, o credor tem poder, pode vir a ter poder sobre os valores que ele empresta para o devedor. Então, quando o pessoal, por exemplo, teve a questão da Drex lá, que utilizar, muitas pessoas falam, poxa, mas o governo vai poder controlar o meu recurso. Sim, ele vai poder controlar, porque eu estou utilizando smart contracts, isso vai depender de como eu venha programar. Vocês devem saber que, por exemplo, o smart contract da Tether tem funções que permitem congelar recursos, certo? Então, isso é possível graças a essa programabilidade dos tokens, né, que alguns chamam do dinheiro. Não deixa de ser, né? Claro que não tecnicamente, né? Mas vocês entenderam a questão aí. Então tá, então superada essa ideia intuitiva do que são flash loans, como que acontece na prática? Bem, acontece da única forma que pode acontecer, ou seja, você vai precisar interagir com smart contracts. No nosso caso aqui, eu vou precisar obviamente ter um smart contract, que é esse aqui que vocês estão vendo. E esse smart contract ele vai precisar interagir com o flash loan, o smart contract do flash loan provider. Então, ou seja, aqui é como se fosse no nosso mundo aqui de smart contracts. Aqui é como se fosse o devedor, né, que vai pedir o empréstimo. Já vamos falar aqui do João Paulo Moraes, que eu vou usar esse trechinho aqui. É um desenvolvedor que anda meio sumido. Ele tinha uns vídeos interessantes em português, agora só escreve em inglês. Ficou metido, né? Não estou brincando, na verdade eu acho que é pela falta de interação, né? Poucas pessoas se interessam ainda por esse tipo de conteúdo que realmente ensina tecnologia. Então, aqui ó, então é isso. Então você tem que pensar que esse aqui no DeFi são todos agentes eletrônicos autônomos, que são smart contracts. Esse aqui é o do devedor, e ele vai precisar então entrar em contato com o smart contract do provedor dos recursos, que é nada mais do que o Balancer. Então a gente não está inventando nada aqui, tá? A gente está simplesmente copiando este smart contract aqui, este modelo que é nos dado pelo próprio Flash Loan Provider, tá? Esta função aqui basicamente é o make flash loan. Eu posso eu vou ter que seguir ali conforme está mandando. Essa função receive flash loan, ela tem que ser escrita, tem que ter este nome, tá? Porque ela está sob controle do flash loan provider. Essa função aqui que está get flash loan, ela poderia ter outro nome. Então, primeiro passo aqui, a gente não vai entrar em detalhes da parte sintática disso aqui, porque para você entender isso, vá no nosso curso lá de programação, a gente vê passo a passo. Não tem como ver toda uma sintaxe aqui de Solidity, né, num vídeo, que não é o nosso propósito aqui, mas para você que quiser conhecer a fundo, não deixe de se inscrever no nosso curso. Então, mas a gente consegue entender claramente o que está acontecendo aqui. Bem, primeiro eu vou precisar, então, esses aqui são os smart contracts. Aqui no caso é uma interface. Eu vou precisar sempre então me comunicar com os smart contracts do Balancer no caso, tá? Então aqui eu estou dizendo que este contrato aqui, que é o chamado de Flash Loan Template, né, que é um modelo, ele é este aqui, tá? E aí eu vou poder então interagir a partir da instanciação da instanciação do smart contract do Flash Loan Provider.
Então aqui eu vou ter o endereço, tá? Veja aqui, ó. E por que eu tenho acesso também a essas informações? Porque se nós viermos aqui no package.json, eu vou ver, ó, veja que eu instalei, ó, esses smart contracts, não tecnicamente os smart contracts, mas o ABI. Para eu me comunicar com smart contract, eu preciso ter acesso ao endereço do contrato, onde ele está, né? E eu preciso saber como eu devo escrever para que ele entenda o que eu estou dizendo. E isso nos é dado pelo Application Binary Interface. Tá? É como se fosse assim, qual que é a língua que que eu preciso escrever que o Smart Contract vai entender. Esses critérios são dados pelo ABI. E geralmente quando você vai escrever mesmo no ABI, você escreveria algo assim, por exemplo. Tudo formato em hexadecimal, sequência sempre de 32 bytes, certo? Isso também está na documentação. Tá, mas para a gente não perder muito aqui a questão, então eu vou precisar então basicamente do endereço e do ABI, e eu já tenho isso, tá? Porque eu importei aqui, está no Node Modules. Se você vir no Node Modules, você vai achar, veja, Balance Labs, você vai ter então aqui até os contratos, tudo aquilo que você precisa para interagir com o Balancer. E uma vez instanciados esses contratos, então agora o que você vai precisar? Bem, eu quero fazer um empréstimo, tá? Eu vou fazer um empréstimo de DAI, eu quero emprestar 1 milhão de DAI, então basicamente eu vou ter o quê? Eu vou ter que pedir, né, passar o endereço do DAI, aqui está o endereço, e é basicamente isso, eu vou pedir para que ele me empreste DAI, e vou usar, nesse modelo aqui eu só vou emprestar e já vou devolver, não vou utilizar este valor, mas no caso de um Leverage Yield Farming você utilizaria esse valor. Então o que eu vou precisar, e o que é importante então, além de eu ter o endereço do Smart Contract, eu preciso também dizer qual que é a quantidade, né? Então, por exemplo, eu vou ter que passar aqui a quantidade que eu quero, que aqui eu estou chamando de Flash Amount, e eu vou precisar dizer qual que é o token, que aqui eu estou chamando de Flash Token, que basicamente é o DAI, ok? Outra coisa que eu preciso verificar, eu preciso saber qual que é o balance before. Por quê? Porque eu preciso, quando o Flash Loan Provider ele vai precisar analisar se eu de fato, né, fiz a devolução do valor e eventualmente com mais as taxas. No caso aqui não tem. Então eu vou precisar aqui saber qual que é primeiro o balance before para depois poder fazer a comparação, né, com o balance after. Então aqui eu tenho o balance before aqui this, né, ou seja, deste contrato. E aí eu vou passar alguns dados no formato em ABI, que é o Flash Token, o Flash Amount e o balance before. Vou utilizar essa função encode ABI que vai transformar essas informações que estão aqui em Solidity nessas informações que estão aqui, ó. Isso aqui tem um artigo do João Paulo Moraes que é uma boa introdução para você entender como que você codifica e decodifica as informações no formato ABI. Aí o que acontece? No Flash Loan Provider, eu vou ter o Flash Loan Provider, ele vai prover vários tokens. Então, geralmente isso vai ser representado por meio de um array. Mas eu vou emprestar apenas aqui um token, que é justamente o Flash Token. A mesma coisa aqui, eu preciso dizer, fazer a correspondência entre o token que eu quero emprestar e a quantidade, né? Então, que aqui é o Flash Loan Amount. E aí, passo aqui então, chamo o Smart Contract do Balancer, né? Que é aqui, Volt, e passo as informações que ele pede ali, certo? E aí eu vou ter a função, né, do Receive Flash Loans. Veja que o Message Sender ele requer que seja o Volt, apenas que vai fazer essa interação, porque o Volt eles conhecem o código, o contrato, faz parte da ideia. E algo que é importantíssimo dizer aqui: toda vez que você tiver uma interação com smart contracts que você não conhece, a questão de segurança ela é muito sensível. Então você pensa que um Flash Loan Provider como o Balancer, por exemplo, ele vai receber chamadas de vários smart contracts que ele não conhece. Então, se ele não tiver um mecanismo de segurança,
seja, se ele não tiver, se você não souber bem o que você está fazendo, você pode ter surpresas desagradáveis. Então veja que quem vai fazer a chamada efetivamente aqui, o message sender, desta função aqui do receive flash loan, que é a função, justamente a função que vai entregar os tokens, é o smart contract do código deles. Então você tem que pensar assim, quando você vai conversar com alguém que você nunca viu na vida, você precisa tomar certas cautelas, né? Você não vai já contando toda a história da tua vida, etc. Aqui eu vou fazer o decode então das informações, utilizando aqui o ABI.decode. Então aqui basicamente eu passei as informações para a função, e aqui eu estou agora trazendo de volta de ABI para Solidity. Aí eu calculo aqui o balance after, né, deste contrato aqui. E observe aqui agora que para que esta função de fato ela venha acontecer, nós temos um require, certo? Se você já estudou um pouquinho de Solidity, você sabe que o require é o que o próprio nome já diz, é uma condição, é como se fosse um if. Se essa condição não se realizar, esta função não ocorrerá. Então aqui fica fácil agora você entender por que os flash loans eu posso emprestar $1 milhão e sem garantia, porque a garantia é o código, a garantia é o modo como isso aqui está escrito, entendeu? Então isso é fantástico para você pensar no âmbito das finanças. Aqui a gente está vendo o exemplo mais simples do mundo, tá? Então ele vai verificar basicamente se o balance after menos o balance before é igual ao flash amount. Ou seja, se você não devolver o valor que você emprestou, o que acontece? O contrato, né, não vai acontecer esta operação. E aí, dando tudo certo, vai ser emitido um evento aqui, né, com o flash token, dizendo qual que é o flash token, e com o flash amount, a quantidade então do token que foi emitido. Já vamos ver na prática como que isso vai ser feito, né? E aqui tem aqui também mais essa interface, né, passando aqui esses valores, tá? Mas o objetivo aqui é mais que vocês entendessem a lógica, o que são flash loans e por que eles funcionam. Vocês já entenderam que é um empréstimo de tokens realmente de um protocolo, pode ser 1 milhão, tá? Só que o detalhe do flash loans em relação aos colaterais está nisso aqui, ó. Está que eu vou ter que escrever um código. Por exemplo, no caso do Leverage Yield Farm, que é outro modelo aqui, ó, já é um smart contract bem mais complexo, né? E aí eu vou ter que escrever um código no meio da função aqui, ó, receive flash loan. Então veja que aqui, ó, são basicamente as funções que vão permitir com que eu realize, né, o Leverage Yield Farm. Então eu tenho, vamos dizer assim, um espaço para quê? No meio da função, antes de chegar lá no final, lá de fazer o require, eu tenho como utilizar esses valores, ó, antes de fazer aqui fazer essas verificações aqui, certo? Então beleza, pessoal, mais um overview, né? Mas espero que vocês tenham entendido principalmente os fundamentos, porque é o que mais o pessoal hoje não sabe, né? Que acha que vai ficar rico fazendo flash loans. Se você fizer flash loans da forma como está feito aqui, por exemplo, você está emprestando e está devolvendo. Aí se você quiser ter lucro, tem que fazer um negócio mais sofisticado como esse aqui, que a gente vai ver passo a passo no nosso curso. E aí as coisas pode ser que você venha a ter lucro, porque mesmo uma operação ela tem risco de não dar certo. Certo, pessoal? Então agora vamos testar. Aí nós temos um arquivo aqui que é o teste, que basicamente ele vai utilizar aí o hard hat, que nos dá uma espécie de blockchain out of the box, né, conforme se dizem, que é uma cópia da blockchain para a gente poder fazer os testes e verificar se isso ocorreria. Embora aqui a taxa no Binance seja 0, né, não tem porquê a gente fazer a operação. Se é só para estudo, a gente pode utilizar esse mecanismo dos testes. Então o que vai basicamente esse código fazer é verificar se eu vou conseguir emprestar 1 milhão de DAI, e se eu conseguir, eu vou emitir as informações aqui no meu console log. Então
Vamos apenas rodar npx hard hat test. Vamos aguardar. Primeiro ele vai realizar o Performer Flash Loan template e depois ele vai tentar realizar o mais complexo, tá? Só que o mais complexo a gente vai deixar, então não vamos precisar ficar esperando até o final. Já está até realizando aqui, mas observe que a nossa ideia aqui era ver se realmente eu ia conseguir emprestar 1 milhão de DAI e seria emitido o evento. De fato, isso aconteceu, certo? Então é bem legal, né? Infelizmente a gente não tem tempo para entrar em detalhes, porque realmente são muitas informações, tá? Mas no nosso curso, ou também há muitos recursos da internet também para que você possa entender o básico da sintaxe da linguagem Solidity. Mas mesmo que você não seja programador, você já deve ter entendido. Então agora você não vai mais ser enganado com essa ideia de flash loan. Você vai entender aqui qual que é a beleza do negócio. Eu posso emprestar $1 milhão e se eu souber utilizar esse $1 milhão, eu não perco uma oportunidade de ficar rico, certo? Na prática é essa. Então, por exemplo, imagine que você é um programador que você está conseguindo acompanhar as mudanças nos protocolos, etc. E você fala, pô, se eu tivesse dinheiro para fazer essa operação, eu tinha ganhado milhões. Só que você vai ter que emprestar de fulano um valor e tal. O Flash Loan ele resolve esse problema. Se você viu uma oportunidade, você pode ganhar dinheiro, aí de que você não tenha. Isso só existe no mercado DeFi, pessoal. Então, fantástico. Deixe seus comentários aí caso tenha gostado do vídeo. Eu sei que poderia ser mais detalhado, mas não há realmente espaço. Mas caso vocês queiram mais detalhado, mais passo a passo, o ideal é fazer o curso. Caso não consiga fazer o curso, curta, compartilhe, que o canal aí crescendo. E esse canal ele sequer está monetizado ainda. Tá? Trabalho aqui de anos na área educacional, porque não é fácil monetizar um canal que traz recurso educacional sobre tecnologia, né? Então conto muito com o apoio de vocês aí, e não deixe de adquirir a fração no nosso canal, né? Faça parte da comunidade DeFi Brasil, faça parte aí da história, né, da inovação, adquirindo a primeira fração de um canal no YouTube, né, em forma de token, e mais do que isso, né, utilizando tecnologia descentralizada, utilizando tecnologia DeFi para compra de bens reais, de um serviço real, que é o que você está efetivamente adquirindo aqui, ok? Então é isso, pessoal. Dúvidas, comentários, vamos nos falando. Não deixem de me acompanhar também nas minhas redes sociais. No Instagram é Professor Fernando Lopes, @Professor Fernando Lopes. Também tem no LinkedIn. Estou ali no LinkedIn sempre fazendo publicações polêmicas, provocando o pessoal aí a refletir um pouco sobre questões importantes para o nosso mercado de criptoativos. E é isso, né, pessoal? A gente precisa pensar, precisa discutir, né? Nada de ficar aí só comendo com farinha, né, as informações que são trazidas pelo mercado. A gente precisa discutir para melhorar, né? Ver se a gente consegue melhorar o mercado. Minha sócia mandando mensagem sempre sobre criptoativos. Então, ou seja, a gente trabalha porque a gente gosta efetivamente disso. Temos nosso escritório de advocacia, né, e é isso que vocês viram aqui. Eu acabei de colocar no LinkedIn, ela tá mandando mensagem para mim, tá compartilhando informação, tá curtindo, eu tô curtindo informação dela. Ou seja, a gente tá ligado direto nisso aqui, porque isso aqui é a nossa vida profissional, certo? Grande abraço para vocês e nos vemos na próxima.